A Catedral Invisível da Prosperidade. A madrugada nem tinha acordado quando a economia da cidade já estava cansada. A lua, que sempre brilhou de forma gratuita, decidiu cobrar aluguel da noite. Trabalhar de graça? Não sou obrigada. E apagou 30% do próprio brilho para economizar energia emocional. As estrelas, assustadas, piscaram menos. O céu ficou parcelado em 3 vezes sem juros, e o vento correu para avisar todo mundo. A crise chegou até no firmamento. Na avenida principal, um outdoor gigante piscava uma mensagem estranha. Promoção relâmpago. Quem tentar prosperar hoje leva 50% de desconto na coragem. Poucos leram. Menos ainda acreditaram. A cidade inteira sofria de transtorno de escassez compulsiva. Uma doença silenciosa, contagiosa e hereditária, transmitida através de frases antigas como dinheiro não nasce em árvore, rico não presta, trabalhe até morrer e agradeça, o mundo é injusto, aceite. E todo mundo repetia esses mantras tóxicos como oração de proteção. Na padaria, o padeiro sussurrou para um cliente: "Você viu? O preço do pão subiu de novo." "Sério?" perguntou o cliente. "Sim. A inflação acordou irritada hoje." A inflação, aliás, passeava pela cidade como uma senhora rabugenta, empurrando o carrinho de compras vazio. Cada vez que espirrava, os preços subiam uns 12%, e quando se irritava, aumentava tudo só por pirraça. No meio desse caos, vivia um garoto de 23 anos. Não era pobre, nem rico. Ele vivia na classe econômica do medo, sobrevivente nível intermediário. Carregava nos ombros heranças invisíveis, 4 gerações de escassez emocional, 3 gerações de oportunidades perdidas, 2 gerações de sonhos engavetados e pelo menos uma geração inteira de gente que confundiu humildade com submissão. Ele não sabia, mas dormia abraçado com crenças limitantes todas as noites, e elas, ciumentas, o sufocavam sempre que ele tentava sonhar um pouco mais alto. O garoto tinha um porquinho de moedas na estante, mas não era cofrinho, era cárcere. Toda moeda que entrava ali chorava: "Me liberta, por favor, me deixa circular, eu nasci para multiplicar, não para mofar aqui dentro." Mas ele tinha medo de gastar, medo de investir, medo de perder, medo de ganhar. Nas paredes do quarto dele havia rachaduras que desenhavam frases como: "Isso não é para você", "Dinheiro demais estraga", "Quem tem muito perde tudo", "Crescer dá trabalho demais." E toda vez que o garoto tentava tampar as rachaduras, elas voltavam, ainda mais profundas, como se dissessem: "Ou você nos cura por dentro, ou a gente volta por fora." Do outro lado da cidade havia um lugar que ninguém entrava. Chamavam de Catedral Invisível da Prosperidade. Dizia-se que ela só aparecia para quem estava disposto a crescer. Mas como crescer dá medo, ninguém jamais confirmou isso. Às vezes, alguém jurava ver suas portas douradas surgirem entre 2 lojas falidas, mas sempre piscavam achando que era ilusão, e a catedral desaparecia. Na Praça Central, realizaram um evento esquisito, a Feira Anual das Desculpas Financeiras. Os estandes vendiam desculpas fresquinhas, de todos os tipos: desculpas gourmetizadas, desculpas premium, desculpas veganas, desculpas sem glúten, desculpas artesanais feitas à mão, desculpas com certificação de autenticidade. Algumas das mais procuradas eram: "Não tenho tempo", "Não nasci para isso", "Sou azarado com dinheiro", "Quando sobrar eu invisto", "Não sei por onde começar." E as pessoas compravam essas desculpas como se fossem produtos essenciais. O garoto era comprador fiel, levava várias para casa, com garantia estendida. Enquanto isso, o guardião da falta, um homem minúsculo com um terno gigante, desfilava pela cidade distribuindo alertas. Prosperidade dói, crescimento exige esforço, investir é arriscado, ambição é feio, ficar onde está é mais seguro. E todos agradeciam como se ele fosse um salvador. Uma manhã, algo estranho aconteceu. O tempo, cansado de ver aquela cidade emperrada, tomou uma decisão radical. Ele parou.
Parou no meio da rua, de braços cruzados, reclamando: "Não dá mais, vocês me desperdiçam, vocês me tratam como se eu fosse infinito", e, indignado, congelou os ponteiros de todos os relógios. O silêncio foi absoluto, e naquele silêncio, o garoto sentiu um incômodo. Não era dor, era lucidez. Algo dentro dele gritou: "Você não está vivendo, está adiando." E esse grito o jogou direto num sonho, ou visão, ou delírio que mudaria sua vida. Ele se viu diante de um portal gigantesco, feito de notas que brilhavam como ouro vivo. Era a entrada da Catedral Invisível da Prosperidade. Ela finalmente tinha aparecido para ele. As portas se abriram como quem respira depois de muito tempo preso. Lá dentro, corredores intermináveis exibiam quadros vivos do que sua vida poderia ter sido. Ele abrindo um negócio que sempre teve medo de começar, ele ganhando o que nunca acreditou merecer, ele investindo e multiplicando, ele pagando dívidas com um sorriso leve, ele ensinando outros a prosperar, ele transformando a própria história. E mais ao fundo havia um salão gigantesco, chamado Auditório das Crenças Limitantes. Ali, sentado num trono feito de notas amassadas, estava ele, o medo financeiro, usando uma coroa de boletos atrasados. O medo bateu palmas, sarcástico, devagar. Olha só quem finalmente apareceu, o garoto que tem medo de ganhar dinheiro. O garoto tentou responder, mas a voz não saiu. O medo continuou: "Eu te salvei de tanta coisa, de tentar, de falhar, de crescer, de perder, de se expor, de ser criticado, de incomodar, de prosperar." Ele se aproximou, encarando o garoto bem de perto, como quem entrega uma verdade venenosa. "Em troca, eu só peguei sua liberdade. Pequena troca, né?" O chão tremeu sob os pés do garoto. E então, do teto da catedral, uma voz profunda explodiu: "Prosperidade não é pecado. Prosperidade é responsabilidade. Você não nasceu para ser o último da própria fila, nasceu para ser inteiro." A catedral começou a tremer, os quadros se mexeram, as portas bateram e o garoto sentiu algo que nunca tinha sentido antes: coragem ardendo no peito, queimando como verdade absoluta. Nesse momento, um velho de barba prateada apareceu, segurando um frasco luminoso. Era o vendedor misterioso que ninguém via há anos. Ele disse: "Aqui está, coragem financeira destilada. Tem um gosto péssimo, arde na autoestima, machuca o orgulho, te obriga a estudar, te força a evoluir, mas cura a escassez e abre portas que o medo tranca. Quer tomar?" O garoto hesitou. O medo gritou: "Não faça isso. Se você prosperar, vai perder quem sempre foi." E o garoto, pela primeira vez, respondeu: "Então vou perder quem eu nunca quis ser." E bebeu. O líquido queimou por dentro, mas queimou de vida. A catedral explodiu em luz, as paredes se dissolveram, o medo derreteu como sombra diante do sol. E o garoto acordou, não na cama, mas na própria vida. Pela primeira vez, ele sentiu vontade de agir, de aprender, de crescer, de investir tempo, energia, conhecimento, coragem. Era como se tivesse tirado o colete à prova de dinheiro, como se tivesse sido devolvido a si mesmo. Do lado de fora, a cidade inteira começou a mudar. O pão sorriu no balcão, as moedas dançaram, o sol voltou de férias com energia renovada. Até a inflação tirou um cochilo. E o garoto respirou pela primeira vez como alguém que entendeu: sobreviver é obrigação, prosperar é decisão. E a moral caiu do céu como um cometa. O medo financeiro não te protege, ele te encolhe. Ele se disfarça de prudência, se fantasia de responsabilidade, fala como um conselheiro, mas age como um ladrão. Ladrão de crescimento, de possibilidades, de futuro. A verdade é simples: não é o dinheiro que você não tem, é a coragem que você nunca usou. Não é o mercado que te limita, é a mente que te tranca. Não é o fracasso que te paralisa, é o medo de tentar. E no fim da vida, o que dói não é o que você perdeu, é o que você nem teve coragem de buscar. Então cresça, arrisque, aprenda, erre, melhore, recomece
Invista, multiplique, transforme, porque nada, absolutamente nada é tão assustador quanto perceber que sua história financeira inteira foi escrita não por você, mas pelo medo que você alimentou.